Deus está fazendo uma obra maravilhosa na igreja. Eu estava ali no aprisco, onde está acontecendo o encontro de discipuladores com Deus, e há uma presença maravilhosa de Deus ali. E eu creio que isso é uma volta às Escrituras. A igreja de Deus foi se afastando e se apegando, não que é totalmente errado, mas é como se a gente pegasse o periférico e colocasse no lugar do essencial, e tirasse o essencial e colocasse no lugar do periférico. Deus nos deu uma ordem. O Senhor Jesus é quem nos orienta. Nós temos os mandamentos dele, e esses mandamentos nós devemos cumprir. E fazer discípulos é a ordem que Jesus nos deixou. E nós, se não fazemos discípulos, é como se nós disséssemos para Jesus: não, Senhor, eu digo que o Senhor é quem manda, mas nesse ponto eu não vou fazer o que o Senhor mandou. Jesus, Ele está trazendo a sua igreja, no poder do seu Espírito, sobre a ação sobrenatural do seu Espírito, para o centro da sua vontade. E isso é um avivamento, quando nós voltamos a cumprir os mandamentos de Jesus. Parece que às vezes nós ficamos mais felizes quando a gente diz: ó, você viu, nossa igreja construiu um templo, um lugar, um edifício. Por quanto ele seja necessário, e nós devemos ficar felizes com isso, isso não é a nossa missão principal. Aqui é apenas o lugar onde nós nos reunimos. Tem que ser com excelência, tem que ser bom, mas não deve ser a nossa principal causa. Jesus não chamou ninguém, apesar de ele ter dado dons aos homens, ele não deu ordem para ninguém ir por todo mundo e fazer bandas gospel. Ele não deu. Por mais que elas sejam necessárias, e a cultura do Brasil precisam delas, mas elas têm que ser usadas dentro e sobre o essencial. Jesus também não nos ensinou: olha, vão por todo mundo, implantem um púlpito e sejam profissionais de púlpito. Ele não ensinou isso. Porquanto o púlpito sirva ao propósito de cumprir a missão de Jesus, glória a Deus por ele, glória a Deus pelo músico, glória a Deus pelo intercessor, glória a Deus por todos. Mas nós temos que voltar ao centro do evangelho, que é Jesus, e obedecê-lo. E é isso que Jesus está fazendo com a igreja. Contudo, há algo que a igreja precisa também, porque senão não vai cumprir a missão. Porque quando você fala de obedecer a Jesus, e você começa a ouvir Jesus de coração aberto, você começa a dizer: não, mas espera aí, fazer isso que Jesus mandou é impossível. É impossível. Por exemplo, amar os inimigos e orar por eles, eu não vou fazer. Como que eu vou fazer isso? Você que tem paciência nem com o vizinho que faz mais barulho do que eu acho que ele devia fazer. E quando eu vejo, já estou falando mal do meu próprio irmão. Já pensou quando se trata literalmente de você perdoar uma dívida, assim como Deus perdoou a dívida que você tinha com Ele, e o outro está te devendo uma grana que você está precisando, e você não pode ficar de mal com ele, e você tem que dizer: Deus, eu te abençoo, vai em paz. É mais fácil processar o cara para pagar a gente, né? Tem certas coisas que não é possível aos olhos humanos. O pastor Domingos estava contando que ele viu uma entrevista, onde entrevistou pessoas que tiveram seus familiares assassinados, decapitados pelo chamado Estado Islâmico. Diz que não é muito politicamente correto chamá-los assim, mas tiveram assassinados e foram fazer uma entrevista, e aqueles parentes disseram: não, nós já os perdoamos. Como assim? Mas o repórter parou um pouco mais longe, ele perguntou assim: tá, e se você se encontrasse com eles na rua, o que você diria a eles? Eu os convidaria a entrar na minha casa e falaria do amor de Jesus por eles. Você faria isso?
sem o poder do Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer é que não adianta a gente, na força do método, da ordenança, da bibliada, do planejamento estratégico, cumprir o que Jesus quer de nós, fazermos discípulos à imagem e semelhança dele, porque Jesus fez tudo isso que ele mandou fazer. Tudo que ele quis de amor, ele amou. Tudo que ele disse que deveríamos amar, ele amou primeiro. Tudo que ele disse sobre o perdão, ele perdoou primeiro. Ele vivia o que pregava. E nós, como podemos viver o que pregamos? Como podemos ser discípulos de verdade? Sim, porque quando você vai falar de uma pessoa, mas Jesus mandou isso. Que tempo que eu vou ter para fazer tudo isso? Que tempo que eu vou ter? Já pensou, o cara pede para eu ir numa célula, depois pede para fazer um discipulado, depois eu pego, e meus filhos, e o meu trabalho? Pois é impossível mesmo. E Deus ministrou essa palavra que eu vou passar para os irmãos, num tempo a sós com Deus, dentro da minha sala, e foi propício ser dentro da minha sala, depois você vai descobrir por quê. E algumas coisas que eu perguntava a Deus, e ele dizia, sabe por que todas essas coisas não estão dando certo? E por que há tanta reclamação? E por que há tantos que estão, quando querem fazer a minha vontade, eles se cansam e param? Eu disse, sim, é isso que eu quero descobrir. E Deus me levou a uma palavra. E eu me lembrei, porque desde que eu me converti, eu tenho muita vontade, mas muita vontade de ser um homem cheio do Espírito Santo. E eu dei uma esfriada, e quando eu voltei com tudo, e eu disse para Deus, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. E aí Deus voltou a falar comigo como ser cheio do Espírito Santo, porque talvez essa é a pergunta que você se faça hoje. Como ser cheio do Espírito Santo? É uma pergunta para você. Tá bom, isso que falam aí, até é legal, é bacana, mas como ser cheio do Espírito Santo? E Deus, naquele dia, na minha sala, Ele me respondeu exatamente. Não vou fazer aqui uma doutrina a respeito do Espírito Santo. Isso não é uma aula de faculdade teológica, para depois você anotar e passar como ser cheio do Espírito Santo. Eu não estou querendo dar uma aula de pneumatologia. Eu só estou dizendo que Deus falou comigo, e Ele disse para passar para vocês, igreja hoje, que me ouve agora, como ser cheio do Espírito Santo. E Deus ministrava ao meu coração naquela tarde, quando eu tive que parar todas as coisas. E Ele disse, primeiro, você precisa entender quem você é em Cristo. A maior parte da igreja de hoje está vivendo uma vida que não é para ela viver. Ela vive como se não tivesse sido livre, vivificada em Cristo Jesus. Você, falando primeiramente para mim, não é? O pregador tem que escutar a primeira pregação. E aí então ele disse, você precisa entender melhor quem você é em Cristo. A igreja de hoje precisa entender melhor quem é em Cristo. Segundo, você precisa ansiar ser cheio do Espírito Santo. E é aqui que você vai descobrir porque que eu tinha que estar na sala da minha casa. Você precisa ansiar ser cheio do Espírito. Um anseio é mais que um desejo. Não é uma coisa que, Deus, me enche do teu Espírito. Deus me encheu, tchau. É ansiar, é um desejo firme, é um desejo profundo de querer ser cheio do Espírito Santo. Ter sede, ter fome, um fogo que fica queimando não se consome, é você buscar a Deus, ansiar. Terceiro, Deus falou, para ser cheio do Espírito Santo tem que negar a si mesmo. Sim, isso é a mensagem de Jesus quando Ele chamava, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas aí, Deus vai ministrar na minha vida e na sua vida o que é negar-se, porque isso às vezes fica muito assim filosoficamente distante. É tipo assim, eu me nego, eu não, sai eu do centro da minha vida, entra Jesus e toma conta da minha vida. E é assim que é. Será, amados irmãos, que se todos os cristãos que se dizem cristãos estivessem obedecendo Jesus verdadeiramente na íntegra, o nosso país seria esse país que é. Estaria faltando missionário no campo missionário?
Estaria faltando recursos para enviar os missionários? Negue-se, esvazie-se, foi o que Deus me disse. Relacione-se com o Espírito Santo. Você diz assim, bom, ansiar, sim, o anseio tem que vir, mas tem que ser seguido de um relacionamento contínuo, regular com o Espírito Santo. Eu querer, eu desejar, mas continuamente me relacionar. E você vai entender por quê que Deus mostrou claramente que eu conheci o Espírito Santo, mas não tinha assim uma marca de querer me relacionar com Ele no cotidiano, ter intimidade com o Espírito Santo. Então vamos lá. Primeiro ponto, entenda quem você é em Cristo. A imagem que me veio à mente, eu não sei se isso é verdade, não fui lá no circo para fazer teste, mas uma vez eu vi uma história assim. Dizem que o elefante, quando é pequenininho, agora não pode mais ter elefante em circo, não é verdade? Ainda bem, graças a Deus, porque elefante não nasceu para ficar em circo. O elefante nasceu para ficar na selva, né? Aí, quando o elefantinho estava lá no circo, ele era amarrado com uma corda num toco fixado no chão. E quando ele tentava sair, aquela corda, para aquela idade, o segurava, ele não conseguia sair. E ele tentava algumas vezes e não conseguia. Ele crescia, ele cresce, o elefante, claro, fica grande. E aí então, amarram na mesma corda e no mesmo toco. Se ele quiser sair dali, ele sai. É só ele empurrar a perna dele, que é bem maior, mas só arrebenta a corda, arrebenta o toco e leva o circo junto. Mas ele ficou condicionado de que ele não poderia sair dali. Essa imagem me veio à mente, e o Espírito Santo estava falando comigo, que muitas vezes eu e você vivemos assim. Como se nós fôssemos escravos de coisas que nós não somos mais. Então veja o texto em que o Espírito Santo me conduziu. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Preste atenção e tome essa palavra para si. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Guarde a palavra mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, guarde esta palavra, príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja isso, mundo, príncipe, entre os quais todos nós também antes andávamos, mas nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Presta atenção nisso. Tudo isso é passado. Meu irmão, eu e você antes de Jesus, nós éramos escravos do mundo. O mundo manipulava a gente. O que você tem que comprar, como que você tem que viver, o que você tem que falar, tudo do mundo. E para a gente fazer parte do mundo, tem que fazer o jogo do mundo. Mas quando a gente vem para Jesus, nós já nos livramos do mundo. Você já é livre do mundo. O mundo não tem mais poder na sua vida. Glória a Deus. Você também não é mais escravo de Satanás. O príncipe deste mundo é Satanás. Só que Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Nós é que temos autoridade sobre Satanás. Gente que tem medo do diabo, de demônio. Eu não vou lá, não. A pessoa está endemoniada, vai lá o pastor, ele que sabe fazer esse negócio aí. O diabo já foi vencido pelo poderoso sangue de Jesus. E você é livre, meu irmão. Então não viva como um elefantinho de circo, como se você fosse dominado pelo diabo, fica com medo, fica, a tentação, não vou resistir. Você já é livre. Você pode dizer não para o diabo todas as vezes. Glória a Deus. E terceiro, ou talvez o pior inimigo, é que ele diz aqui que nós
não somos mais sujeitos à vontade da nossa própria carne e dos pensamentos. Vem um pensamento errado, ai meu Deus, aquele pensamento de novo, como era antes. Se era antes, agora não é mais. Você diz, está cancelado em nome de Jesus, porque eu não sou mais filho da ira, eu sou filho da luz, eu não sou mais filho das trevas. Sai pensamento em nome de Jesus. E você jamais, mesmo que aquele pensamento vai e volta, você vai falar, não vou fazer o que você está me mandando, porque quem manda em mim é Jesus. E eu não vou mais cumprir os desejos da minha carne. Tem crente que fala da tentação como se a tentação fosse impossível de ser vencida. Não, mas há certas tentações que por isso que Jesus fala que nós somos pecadores. Nós somos mesmo. Sim, Jesus fala que nós somos pecadores, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, para andarmos nas boas obras em santificação. É isso que Jesus fez em nós. Nós éramos dominados pelos 3 domínios da morte: mundo, Satanás e carne. Não somos mais dominados por esses domínios. Mas é possível esquecer isso? Senão Paulo não escreveria. Portanto, cadê eu? Mudei? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão, éreis pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo. É claro que tinha todo um sentido especial aos Gálatas, mas continua valendo para todos nós. Temos que constantemente nos lembrar, nós éramos, isso é passado. Nós não vamos fazer como o cão que volta para o seu próprio vômito. Nós já somos livres. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, Jesus estava falando através do seu Espírito, o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus. E ele estava falando comigo e dizendo: filho, você não nasceu de novo para ser escravo do mundo, de Satanás e de si mesmo. Você nasceu de novo, eu te gerei no Espírito, para você ser cheio do Espírito. Que lindo, não é verdade? Alguém já disse que quem nasce uma vez morre 2. Morre o corpo e depois vai morrer a segunda morte. Mas quem nasce 2 vezes não morre jamais. Porque nasceu da carne e nasceu do Espírito. E o Espírito Santo fez com que nós nascêssemos. Nós somos gerados da semente santa do Espírito Santo, para viver uma vida cheia do Espírito Santo. E é por isso que nós sabemos quem nós precisamos saber e continuar sabendo e continuar lembrando de quem nós somos. Segundo, anseie ser cheio do Espírito Santo. E aqui eu vou falar para você porque que eu deveria mesmo estar na sala da minha casa. Porque eu falo assim, mas Espírito Santo, como é que eu tenho que ser cheio do Espírito, por que eu não sou cheio do Espírito? Aí a pergunta é, Deus não deseja? Meu irmão, Deus deseja que você seja cheio do Espírito, sim ou não? Sim. E você deseja ser cheio do Espírito, sim ou não? Agora não me responda, você é tão cheio do Espírito quanto você gostaria? Sim ou não? Né? Não responda. Só é o seguinte, meu irmão. Sim, eu responderia para você que Deus naquela tarde falou: sim, Ronaldo, você é tão cheio do Espírito quanto você quer ser cheio do Espírito. Eu falei, mas Deus, eu quero tanto ser cheio do Espírito. Aí ele falou: olha a TV. Eu olhei a TV. E eu tinha feito uma seleção no celular de músicas, sabe quando você põe nos favoritos? E eu enchi música que falava do Espírito Santo. Por isso que eu pedi para a Vivi cantar essa música da Nívia Soares, que falou muito comigo. Aí eu estava lá, e aí então eu estava vendo o que estava aqui no celular, na TV. É fantástico essas coisas, né? Aí eu estava lá e estava orando, e Deus falou: está vendo a TV? Eu falei: estou. Ele falou assim: então, tá bom. Quando você vai assistir uma partida de futebol, quanto tempo você fica em frente dela? Eu falei: bom, 45 minutos mais 45, 90, 15 minutos do intervalo. Vai dando 1h30, mais 1h30, mais 15 minutos, aí dá 1h45 minutos, mais o tempo que você gasta antes do jogo e depois do jogo. Quer dizer,
é mais corintiano que gasta depois do jogo, porque São Paulino vai lá e desliga a TV logo, porque quer esquecer o sofrimento. Mas, desculpa aí, Zé. Aí, não resisti a essa. Vi você na minha frente, cara, não deu. Bom, mas é o seguinte, Deus falou comigo e eu disse, bom, é verdade. Ele falou, então, só numa semana que tiver um jogo do Corinthians, porque corintianos chamam Corinthians de Corinthians, né? Então, você vai ficar 2 horas na frente do televisor, ok? Se você chamar a princesa Tânia Mara, por melhor que seja isso, que você está do lado da sua princesa, e você tem que investir tempo nela mesmo, quanto tempo dura uma comédia romântica? Né? Assistir comédia romântica, não vai assistir filme de terror. Tem gente que chama a mulher e assiste filme do Drácula. Depois você vai fazer o quê? Morder o pescoço da mulher dele até sair sangue? Não. Aí então, ele fala, você assiste, quanto que é? Um filme curto é 1h20. Tem filme que é 1h30, 1h40 e por aí vai. Aí eu falei assim, sim, Deus, você percebeu? É como dizem na linguagem do futebol, Deus bate colocado, né? Eu já sabia onde isso ia dar. Quase que eu falei para Deus, pode parar, eu já sei onde que o senhor quer chegar. Mas ele estava trabalhando comigo para que eu olhasse para aquela televisão e aí o fim foi dizer assim, está vendo? Você é tão cheio do Espírito quanto você deseja ser cheio do Espírito. Tem muita gente na igreja que se você pedir, ele sabe a escalação dos 11 jogadores do time dele e quem está na reserva. Mas se você perguntar o nome dos 12 apóstolos de Jesus, ele não sabe. É assim que a gente anseia ser cheio do Espírito Santo. Era o que o Espírito Santo estava me perguntando. Quanto você anseia ser cheio de mim? É o quanto você vai ser cheio de mim. E olha o versículo na palavra. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Não está dizendo que é só ir orar. Não, olha só, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Pronto. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo estava dizendo assim para mim, o quanto você me busca é o quanto você me tem. Simples assim. E aí se eu vim aqui pregar, irmãos e tal, foi até a palavra de Deus, mas eu estou dando bibliada nos irmãos, está faltando unção, está faltando autoridade, está faltando poder, está faltando. Aí os irmãos vão ficar bravos, daí a gente vai, é assim que é. Eu preciso ser cheio de Espírito. Jonathan Edwards foi um dos maiores avivalistas que a terra já conheceu. Ele era um homem muito culto, inteligente e tudo mais. Ele pregou um sermão uma vez sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, que as pessoas gemiam na pregação dele, e ele não pregou fazendo caretas e que nem eu aqui fazendo essas coisas. Ele encostou uma mão na tribuna e a outra tinha as escrituras, e numa voz monótona ele pregou um sermão que só chamava a atenção das pessoas. E ele disse, Deus está falando. Chamou as pessoas de frias, de acomodadas, as pessoas choravam e gritavam. Há testemunho naquela época que até nas casas se ouvia gemidos. Tamanha era a presença de Deus. Esse homem escreveu uma coisa assim, quanto mais um verdadeiro cristão ama a Deus, mais deseja amá-lo, e mais inquieto fica por sua falta de amor por ele. Não leia devagar isso, dá uma olhada nisso. Gente, olha aqui, quanto mais um verdadeiro cristão ama a Deus, já está falando quanto mais, e está falando verdadeiro, mais deseja amá-lo, porque quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecê-lo. Quanto menos você o conhece, menos você quer conhecê-lo. E aí ele está dizendo assim, mais deseja amá-lo, e mais inquieto fica por sua falta de amor por ele.
Isso quer dizer, quanto mais você ama a Deus, mais você quer amar. Mas quanto mais você ama a Deus, mais você percebe o quão pouco você o ama diante do amor dele. Esse homem era um homem que pegava fogo. Terceiro, negue-se, esvazie-se. Amados, o que é mesmo negar-se, esvaziar-se? Geralmente a gente acha que é uma tática de salvação. Então, anuncia para a pessoa: olha, Deus ama você, e Ele quer levar você para morar no céu, Ele quer lhe dar uma vida eterna. Mas você é um pecador. Tudo que eu estou dizendo aqui é bíblico. Já anunciei isso várias vezes. E o seu principal pecado é você querer controlar a sua vida. Esse é o principal pecado. Os outros são filhotes desse. Então você precisa se arrepender e entregar o controle da sua vida para Jesus. Tem gente que pula essa parte, tem gente que prega assim: entrega a sua vida a Jesus e você será salvo. É entregar o controle da sua vida para Jesus e você será salvo. Você pode dizer: não, mas as frases não são a mesma coisa. Entregar a vida é entregar o controle. Mas tem gente que não entende muito bem que é assim. Às vezes entrega a vida, mas põe Jesus no banco do passageiro e ele mesmo pilota a vida dele. Entrega só para o cuidado de Jesus, mas quem comanda sou eu. Aí a gente prega isso e fala assim: se você entregar a sua vida para Jesus, e aí então você vai ser salvo. A pessoa fala: opa, eu entrego. Se é para ser salvo, eu entrego. Aí vem à frente, a gente faz uma oração, ela renuncia. Saiu dali, ela não entende o que é isso. Saiu dali, ela faz tudo que ela quer. Eu tive uma experiência muito boa com Jesus. Aí ele começa a tomar as decisões, mas ele não pergunta para o Espírito Santo. Nós vamos tomando as nossas decisões, tomando, e não perguntamos ao Espírito de Deus. Aí, isso é negar-se a si mesmo? Mas Deus, o Espírito Santo de Deus foi muito claro comigo. Ele falou: faça um teste. Veja só, amados irmãos, o que diz a palavra: por isso digo, vivam pelo Espírito, agora é Espírito maiúsculo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então o Espírito de Deus quer que você se negue para fazer a vontade dele, do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. Mas a sua carne quer fazer a vontade dela mesma, e existe uma guerra dentro de você. Então, teste. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ele se opõe às obras da carne. Quer ver? Então vamos fazer isso num gráfico, só para você ajudar você a fazer um teste. O que está em vermelhinho é perigo, o que está em verde está liberado. Então vai lá. Olha só. Obras da carne, sexualidade doentia, isso está dentro da sua vida? Imoralidade, impureza e libertinagem? Tudo que você pensar de ruim para a sua sexualidade está aqui nessas 3 palavras: prostituição, adultério, homossexualismo, bestialidade, pensamentos impuros,
se entregar aos prazeres, está aqui. Você comete isso, então naquele momento a sua carne está te dominando. Pelo contrário, nós vemos lá as qualidades interiores, porque quem está fazendo isso aqui, Paulo diz, quem peca nesse tipo de pecado, está cometendo pecado contra o corpo, para dentro de si. Mas quem está cheio do Espírito Santo não precisa disso, porque ele tem amor. Não precisa buscar em outras coisas o amor. Ele tem alegria, ele tem o gozo, ele tem o prazer no Espírito. Ele não precisa procurar prazer em outras coisas. Cheio do Espírito. A religiosidade é o outro bloco ali. Aquelas 3 palavrinhas estão num bloco, religiosidade. Idolatria e feitiçaria. Idolatria é tudo aquilo que você põe antes de Deus, o que vem antes de Deus na sua vida. Então a carne está controlando, porque é obra da carne. Feitiçaria não é aquela mulher, ou aquela senhora velhinha, com o nariz comprido, que tem uma verruga na ponta do nariz, e que está lá num tacho, mexendo as coisas, que tem sapo, que tem coisa lá dentro, não. Feitiçaria aqui é uma palavra que veio do grego, onde surgiu a palavra no português farmácia. Eram drogas que eram usadas nas religiões de mistério, onde as pessoas tomavam as drogas para experimentar uma êxtase, como se fosse uma divindade que estivesse entrando nele, e ele foi. E eles olhavam e percebiam os cristãos, e viam que os cristãos também entravam em êxtase, mas eles não tomavam nenhum tipo de droga. Era fingir uma coisa que não era verdade. Sabe o que seria feitiçaria hoje? É quando você está vendo que a câmera vai passar por você, e você vai aparecer no telão, e o irmão está lá se desmanchando no louvor, chorando de mãos levantadas, e você diz, vai ficar feio se eu não levantar a mão, um chorando e eu aqui, então levanto a mão também e choro. Está fingindo, feitiçaria. Aí você diz assim, por isso que eu não levanto a mão. Parabéns, está mostrando o grau da sua espiritualidade. Gente, a questão aqui é a diferença em quem está controlado, ou está alimentando mais a carne, ou alimentando mais o espírito. Veja como continua. Problemas sociais, as obras da carne estão cheias de coisas que trazem problemas sociais sérios. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Todas essas palavras você vai perceber que vai provocar problemas sociais. A pessoa está cheia de ódio, lá dentro dela tem discórdia, é ciumenta, se ira fácil, é egoísta, está cheio de dissensão, porque quer provar que sabe mais, monta grupinhos, facções, para dizer o meu grupo, eu que estou certo com o meu grupo, vamos lutar contra o outro grupo, e inveja. Isso é obra da carne. Mas qual que é o fruto do Espírito? Quem está alimentando mais o Espírito do que a carne produz relacionamentos saudáveis, longanimidade, que tem paciência longa. Longanimidade é a pessoa que tem paciência longa, totalmente contrário à ira, por exemplo. Benignidade, bondade. A bondade é o fruto daquele que é benigno. A pessoa é benigna no caráter, ela produz bondade. Fé. Ele não muda segundo a circunstância, ele confia em Deus, em Deus. Fé, meus irmãos, não é só a gente tentar dizer, você quer ver como tem fé? Isso aqui vai entortar, isso aqui vai entortar, isso aqui vai entortar, isso aqui vai entortar, e o negócio entorta. Tá bom que você acreditou que ele entortou, e não sei o que entortou isso aqui, sei lá qual espírito que entortou isso aqui. Mas, fé é confiança em Deus. Independente das circunstâncias, você fala, Deus é bom o tempo todo, eu confio no caráter de Deus, eu tenho fé nele, fica tranquilo. Ao contrário do que a carne está fazendo, o Espírito produz fé, confiança em Deus, mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Agora veja, vamos terminar. Vícios do prazer, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O fruto do Espírito é totalmente diferente da obra da carne nesse sentido, porque a carne ela é hedonista.
A carne, ela quer satisfazer a si mesma. Então, a pessoa usa do vinho, aquela cultura entendia muito bem, e Salomão já avisava, olha, afaste do vinho quando ele ficar vermelho e te chamar de mais atenção, porque ele será como uma picada, você não sente, mas aquilo vai te envenenar completamente, vai dominar você, e você vai ser como aquele que sobe no mastro do navio e começa a ver coisas, mas o fim vai ser altamente destruidor. A carne está dominada pelo prazer próprio, e aí vem as orgias e coisas semelhantes. A pessoa perde o domínio de si mesma. Já o Espírito Santo, quando a pessoa está buscando o Espírito Santo, tem o fruto do Espírito, ela tem domínio próprio. Tem um demônio chamado não tem nada a ver. Esse é um demônio perigoso. O demônio do não tem nada a ver é perigoso. Você fala para a pessoa, fala, não, isso aí já é muito fanatismo, não tem nada a ver, você já repreende que é espírito imundo. Sabe por quê, amados irmãos? Tem coisas que eu acho que não tem nada a ver. Por exemplo, o cara fala, não, eu bebo só um pouquinho, tal, então vamos fazer o teste do bafômetro? Quanto que é o pouquinho que você bebeu? Até onde eu sei, as pessoas têm que fazer, se eles comerem assim, os chocolates que tem aquele negócio lá de licor, vai fazer o teste do bafômetro, já está lá, quer dizer, a pessoa já está alterada. Então, como que você fala o que é, o que não é estar dominado sobre aquilo? Só que o não tem nada a ver, entende? Mas o porquê que o demônio do não tem nada a ver acaba dominando a pessoa? Sabe por quê? Porque enquanto você está no Espírito e não experimentou o pecado, você sabe discernir bem espiritualmente o que é e o que não é. Quando você experimenta o pecado, você diz assim, não, eu acho que eu estava sendo radical demais. O que é que tem? O que é que tem é o demônio irmão gêmeos do nada a ver. E aí o que é que tem se junta com nada a ver. E aí ele fala, é mesmo aí, o que é que tem? Como que eu vou ser cheio do Espírito assim? Com o nada a ver e o que é que tem, eu não vou ser cheio do Espírito Santo. Aí, Jonathan Edwards disse assim, quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto. Olha o pensamento hedonista. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade de ser santo, também lesa o entendimento. Isto é verdade. Você conversa com uma pessoa, ele mostra para você que ele tem razão. Está com o entendimento lesado. Não vai ser pela força cognitiva da persuasão humana que eu vou convencer ninguém. Mas está aqui na Bíblia, que está aqui, não sei o quê. Não, para por aí. Fala para o Espírito Santo, me use, Espírito Santo. Fala assim, me enche, Espírito Santo. Esse terceiro ponto, ele tem ligação íntima, esse quarto ponto que eu vou falar agora, tem ligação íntima com o segundo, mas que advém do terceiro. Deixa eu te falar uma coisa. Por que Deus estava me falando dessa coisa nessa sequência? Sabe por quê? Quando eu sei quem eu sou em Cristo, e eu desejo ser cheio do Espírito Santo, eu vou buscar o Espírito Santo, e quando eu busco mais o Espírito Santo, e tenho mais relacionamento e intimidade com o Espírito Santo, eu vou ver que eu não estou fazendo as obras da carne, não é de pôr uma listinha, obras da carne, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, fruto do Espírito, eu vou fazer isso, listinha, eu vou ter que ser bonzinho, não é ao contrário, encha-se do Espírito, e você não vai ver as obras da carne na sua vida. Dê lugar à carne, que você vai ver as obras da carne aparecendo na sua vida. Certa vez eu fui convidado por Deus para ficar a manhã inteira orando. Fui orar, estava no meio do mato.
eu comecei a falar, Deus quer saber, eu renuncio tudo que não veio de ti. E eu comecei a renunciar, renunciei tudo que tiver em primeiro lugar. Se alguma coisa está em primeiro lugar, se a minha família está em primeiro lugar, eu renuncio e entrego minha família. Se são algumas coisinhas que eu tenho, eu tinha um Monza velho, a álcool, que não pegava, aquele eu renunciei com toda a vontade do coração. E eu renunciei o Monza, acho que Deus falou, fica aí. Mas aí eu renunciei, fui renunciando, aí Deus começou a falar comigo, lembra quando você aprendeu isso na teologia? Mentira no seu coração, comecei a renunciar. Eu renunciava tanto que eu sentia ânsia de vômito, só que eu estava em jejum, não tinha nada que vomitar, ficava cuspindo água. E naquele dia, foi tão tremendo, amados irmãos, porque eu renunciei tanto, mas tanto, que começou a sair da minha boca adorações a Deus. Aí comecei a adorar a Deus, adorar, como depois passou a ser mais comum esse tipo de adoração, mas até então não tinha. E eu até nem tinha mais palavras na minha boca, comecei até a orar em línguas estranhas, até assustei quando orei em línguas estranhas, porque eu achava que isso era coisa só do pentecostal. E eu falei, Deus, que coisa esquisita é isso aqui, eu não estou procurando, então, mas glória a Deus. Renunciar a si mesmo, tudo que você pensa, que você imagina, se entregar ao Espírito Santo. E por fim, relacione-se com o Espírito. Parece que é a mesma coisa do que eu falei no segundo ponto, mas é uma sequência. Dentro da sala, o Espírito Santo estava me conduzindo por um caminho de como ser cheio dele mesmo. E aí eu falei assim, aí o Espírito falou, naquela hora eu ouvi a voz do meu filho, ele não estava em casa, mas eu ouvi dentro da minha cabeça, ele dizendo assim, pai, assiste uma mensagem, porque o meu filho mais velho, ele é doidão nesses negócios assim, de Espírito Santo e tudo mais, eu até tenho que umas conversas com ele assim e tal, mas ele falou para mim assim, assiste uma mensagem do pastor Eibe, quando ele fala relacionamento com o Espírito Santo. Eu falei, agora o meu filho está querendo me ensinar sobre o Espírito Santo, mas ele tem direito, ele pode, tendo muita relação com o Espírito Santo. Aí, naquela hora eu ouvi aquela voz, eu falei assim, vou ouvir a mensagem do pastor Eibe. Coloquei lá, foi falando umas coisas todas que eu já tinha ouvido, mas de uma simplicidade, com uma unção, que foi entrando dentro do meu coração. Mas só que ele falou uma coisa que eu me perguntei muito sério. Ele disse assim, a gente diz, não, a gente se relaciona, quer ver? Ele disse assim, lembra das suas orações? Você sempre fala assim, Pai, e aí você vai falando seus pedidos, seus motivos de intercessão e de gratidão, Pai, e quando você termina a oração, você fala como? Em nome de? E cadê o Espírito Santo? Ele não faz parte da Trindade? Então é bindade, não é Trindade, né? Gente, é claro que o Espírito Santo... Aí aquilo me chamou a atenção, eu falei, ele falou assim, então, nós cristãos, que tivemos uma certa escola de aprendizado da Bíblia, parece que não aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. E quando Jesus subiu, ele disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. Então, nós estamos sobre o ministério de quem? Do Espírito Santo. E por que a gente não se relaciona com o Espírito Santo? Falar com ele, o Espírito Santo, é o seguinte, o Espírito Santo, eu pouco ouço isso nas orações, tanto minhas como dos irmãos. E se uma pessoa começa muito a falar do Espírito Santo, você fala, estranho esse jeito que essa pessoa ora, né? Aí eu falei, mas como que é isso? Olha só a resposta bíblica, porque tem que ter escritura, né, gente? Gálatas 5, 24, 25, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos
também pelo Espírito. Andar é ter comunhão com alguém. Eu estou andando, eu vivo pelo Espírito e eu ando com o Espírito, no Espírito. É relacionamento contínuo, na caminhada, passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Tenho intimidade com o Espírito Santo. E eu falei assim para Deus: como é que é isso, Deus? Aí Deus usa de tudo quanto é coisa, né? Como eu sabia que estava faltando intimidade do Espírito Santo, eu fui lá, estava perto do meu tablet, e eu digitei na Bíblia Online, Espírito Santo. Mas o interessante é que o Espírito me conduziu os olhares para alguns versículos, e ele disse assim: isso aqui é ter intimidade comigo. Olha só. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. O efeito daquele sermão foi tremendo. Depois você lê esse capítulo inteiro. E aí o Espírito Santo falou assim: quem tem intimidade comigo, está cheio, fala o que eu coloco na boca. Eu falei: pode continuar falando, Espírito Santo. E aí eu fui no outro versículo. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aí eu falei assim: Deus? Eu já tinha visto, aliás, não foi a primeira vez, mas eu achava estranho. Foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra, mas Jesus não mandou pregar a palavra. Como que o Espírito Santo impede alguém de pregar a palavra? Sabe por quê? O Espírito não pode falar: então Jesus mandou uma coisa e o Espírito Santo. Não, eles são a mesma pessoa. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E aí então, eles só podiam perceber que não era para pregar a palavra, porque eles tinham intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando: não, a palavra vai chegar lá neles, mas não é a hora, agora vocês vão para tal lugar. Quer dizer, que o Espírito Santo não estava somente colocando na boca deles o que eles deveriam falar, mas o Espírito Santo também estava colocando direção, aonde ir e onde não ir, intimidade com o Espírito Santo. Outro versículo. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. No evangelho moderno de hoje, se você falar, o cara fala: está amarrado, você preso, nada. Está cancelada essa profecia maligna na minha vida. Só que ele conversava com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou que ele seria preso, e que ele sofreria por causa do nome de Jesus. Porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Dificilmente eu ouço alguém falar assim, e quando fala, a gente fala: acho que eu vou te levar num psiquiatra, você não está bem, hein? Quando a pessoa fala: não, o Espírito Santo está falando para a gente não ir por ali, a gente fala: esquizofrênico, ele está vendo coisa que não, ele tem um mundo virtual. Obviamente que tudo tem que estar com a palavra, você tem que consultar a palavra, e você tem que testificar o que a pessoa disser para você no Espírito. Também não vamos entrando em qualquer uma que o Espírito Santo me falou: foi o Espírito Santo que falou. Tem que falar com você também. É por isso que a gente tem que ter intimidade nossa com o Espírito Santo. Relacionar-se com o Espírito Santo é chegar num ponto de ter tanta intimidade com Ele, que o momento mais gostoso da sua vida seja a hora que você vai ter um tempo a sós com o Espírito Santo. Essa é boa. Você anseia assim: eu vou chegar em casa, eu vou conversar com o Espírito Santo, eu vou ficar lá um tempo, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou pôr aquela minha música predileta. Ai, que gostoso que é ficar sozinho com o Espírito Santo. Você tem essa vontade? Não levanta a mão não, por favor. Talvez ninguém tenha levantado a mão nisso, né? Mas, gente, ter intimidade com o Espírito Santo é maravilhoso. Se a sua maior experiência de intimidade com o Espírito Santo é na adoração comunitária, glória a Deus. Mas se você não tem a mesma intimidade ou mais intensa dentro da sua casa, num lugar que você separa para estar sozinho com Deus,
Olha o que o salmista diz: a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Esse tem vontade de Deus ou não? Mas para nós é difícil. Esse irmãozinho aí, o João, escreveu o livro O Peregrino. Esse livro foi traduzido para 144 nações. É o livro mais traduzido depois da Bíblia, pelo menos era, não sei se alguém passou ele. Mas era. E este homem era paupérrimo, ele era funileiro, não ganhava quase para sustentar a sua própria família. E quando ele escreveu esse livro que todos leram, todos pensavam, mas de onde vem? Ele escreveu muitas obras que foram lidas em vários países. Você pode pensar que erudição. Enquanto Jonathan Edwards realmente era um homem muito erudito, e Deus usou, Deus não fala assim, não vou usar o erudito, não vou usar o funileiro. Deus usa todo mundo que busca ele com sede. Esse homem foi preso durante 12 anos, ele ficou na prisão. E ele era reconhecido como uma pessoa que orava. O livro Peregrino, ele escreveu numa prisão, ele teve visões e escreveu o livro Peregrino. E ele disse assim: posso falar de minha própria experiência, e com base nisso, contar-lhe a dificuldade de orar a Deus como eu deveria. Quanto ao meu coração, quando vou orar, acho tão relutante em buscar a Deus, e quando ele está na presença de Deus, se mostra tão relutante em permanecer com Ele, que muitas vezes sou forçado em minhas orações a primeiramente implorar a Deus, que pegue o meu coração e fixe-o nele mesmo, em Cristo. E quando o meu coração está ali, peço a Deus que o mantenha ali. Ora, muitas vezes não sei pelo que orar, sou tão cego, nem sei como orar, sou tão ignorante. Somente o Espírito, bendita a graça, nos assiste em nossas fraquezas. Ó, quantas dificuldades iniciais o coração experimenta no tempo de oração. Ninguém sabe quantas distrações e desvios levam o coração a se afastar da presença de Deus. Quanto orgulho também há se somos capacitados com passividade. Quanta hipocrisia se estamos diante dos outros. E quão pouca consciência temos da oração entre Deus e a alma, em secreto, e o espírito de súplica. Se o espírito de súplica não estiver ali para ajudar, na oração, é melhor ter um coração sem palavras, do que palavras sem um coração. Agora, se eu começasse e perguntasse para você de novo, o quanto você quer ser cheio do Espírito Santo? Depois que Deus fez toda essa explanação, eu falei: Deus, me perdoa, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Eu não tenho tido intimidade com Ele, eu não estou buscando o quanto eu deveria. E você? A igreja brasileira, a igreja de Deus, está passando por uma crise, porque nós estamos cheios de nós mesmos, e não cheios do Espírito Santo. Por favor, a equipe pode vir aqui, vamos ficar em pé. Ser cheio do Espírito Santo começa às vezes com um ato. Eu podia chamar você aqui e orar, impor as mãos sobre a sua cabeça, se Deus me assim ordenasse, e dizer: seja cheio do Espírito.
pode ser que você fosse tomado de uma maneira toda especial pelo Espírito Santo, eu creio nisso. Só que a gente não precisa só disso. Porque senão eu viro estrela do reteté. Eu não quero ser estrela de reteté. Se eu orar em línguas, que seja para a glória de Deus. Se Deus fizer um milagre, eu creio nos milagres. Mas eu não estou em busca do Espírito Santo para ver um avivamento de sinais e maravilhas só. Eu quero ver. E que venham os sinais e as maravilhas do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu mais quero é o próprio Espírito Santo de Deus. Meu pai foi salvo milagrosamente da morte. Ele teve que ser reavivado com choques. E depois disseram que ele ia ficar num estado que ele nunca ficou. Deus o curou. A minha irmã tinha um diagnóstico de morte para ela numa madrugada. Nós oramos, Deus a tirou dos braços da morte e trouxe para a vida. Eu conto esse testemunho e anuncio: Deus é sobrenatural. Mas ai de nós, se nós buscarmos só ver sinais e sinais e sinais, porque a riqueza maior não está nos sinais, a riqueza maior está em ser cheio do Espírito Santo, e as outras coisas demais virão. Você pode cantar agora? Você pode cantar agora de maneira diferente, como você, e começar uma nova caminhada com o Espírito Santo de Deus. Então cante, cante, busque a presença de Jesus, que é a presença do Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. Vá para esse lugar. Vá em espírito para este lugar. Onde o pecado é perdoado, Sem culpa. as culpas são levadas. Isso. Olha só. Eu quero estar Vá para lá, para este lugar. neste lugar. Isso. Onde o amor não se esfria, O amor sempre queima. fogo não se apaga. É o fogo do Espírito. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. O convite para você se render. Renda-se. Santo Espírito, Renda-se, renda-se. É difícil se render, não é tão fácil. Diga para Jesus com força da sua alma. Diga qual é o seu anseio. Oh Jesus. Oh Espírito Santo, faz a obra na tua igreja. em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua Oh Espírito Santo, faz a obra, Espírito Santo.
Que você agora receba essa oração. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Filho, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito, que você seja cheio do Espírito, e que você nesta semana busque justamente esse lugar onde você vai estar separado todos os dias para buscar mais a presença de Deus. Lembre-se da experiência de João. Às vezes vai vir as distrações, vai ser tão difícil chegar, mas vai ser difícil permanecer. Mas fique na presença do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana. E eu quero convidar você a sair cantando essa música, em nome de Jesus. Santo Espírito.